Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Brasil. Então, presidente, eu apresentei um novo parecer porque acatei a sugestão do colega Carlos Jordi e do colega Gilson. Eu sei que eles estavam com alguma reserva, talvez essa reserva ainda até permaneça após a leitura do meu voto, mas lembrando que a CCJ ela só analisa a constitucionalidade, juridicidade e boa técnica. Então, dentro desses termos, eu fiz dei o meu voto, fiz o meu relatório, dei meu voto, e acredito que a questão de mérito ela deve ser discutida nas demais comissões, como, por exemplo, na Comissão de Finanças e Tributação. Então, eu vou direto ao voto. A essa Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania incumbe examinar a matéria quanto à constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa na forma do artigo 32, a linha A, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Quanto à constitucionalidade formal, cabe, já que a União tem competência dividida concorrentemente com os estados e o Distrito Federal para legislar sobre a Previdência Social, proteção e defesa da saúde, consoante o artigo 24, inciso 12 da Constituição da República. É o caso das proposições aqui analisadas. A matéria das proposições aqui examinadas é, desse modo, formalmente constitucional. Quanto à constitucionalidade material, o texto dos projetos em análise visa incluir no rol das doenças isentas da carência para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez o Covid-19 e suas mutações. A Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê em seu artigo 25, inciso 2, o prazo de carência de 12 meses para a concessão do benefício do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Na mesma lei, em seu artigo 151, constam as doenças isentas de tal período de carência. Artigo 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 2º do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometida as seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondioartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, state deformante, síndrome de deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Como se vê, o rol de doenças que ressalva a carência exigida como regra geral da carência para auxílio, doença e aposentadoria por invalidez é de patologias crônicas, que por sua natureza acompanham o segurado por longos períodos de tempo, como cegueira, AIDS, neoplasia maligna, entre outros. Como se sabe, a Covid-19 já infectou mais de 12 milhões de brasileiros. Segundo dados mais atualizados do Ministério da Saúde, vieram a óbito 313 mil brasileiros e foram recuperados da doença 11 milhões e 1,3 milhão seguem em acompanhamento. Ainda a Covid-19 e suas variantes são uma doença pandêmica, atinge uma quantidade desproporcionalmente maior de pessoas que quaisquer outras das enfermidades atualmente listadas no rol de exceção à regra da carência para a concessão do benefício do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Esses dados e informações são importantes para destacar que, da forma como se encontra o texto dos projetos em análise, poder-se-ia asseverar que há flagrante vício de inconstitucionalidade ao permitir que o mero fato de assegurado ter contraído a Covid-19 num cenário pandêmico de comum contágio ressalve e exceptue a regra da carência exigida em lei. Cabe ressaltar que a regra da carência é derivada de obrigação constitucional, senão vemos do caput do artigo 201 da Constituição Federal.
Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei. É verdade que, nos termos da lei, o auxílio-doença já é concedido apenas quem ficar impossibilitado de trabalhar por mais de 15 dias. Ocorre que também segundo estudo encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 11% dos benefícios previdenciários são advindos de determinações judiciais. Dessa forma, sendo a doença em tela infelizmente tão comum no país, sua ampla abrangência e disseminação abriria tremendo risco fiscal e contributivo ao sistema previdenciário. Não podemos imaginar que apenas o fato do trabalhador ter adquirido Covid-19 o qualifique para potencialmente requerer o auxílio-doença, mesmo sem carência exigida como regra legal para o benefício. Assim, enquanto meritório em seu intuito de resguardar a proteção social a trabalhadores impossibilitados de trabalhar em decorrência do excepcional e inesperado tratamento da Covid-19, caso acometidos pela doença, corre-se o risco de aprovar uma inconstitucionalidade material, caso não façamos uma alteração no texto. Por esse motivo, essa relatora entende que a restrição à regra da carência deve ser dada ao Covid-19 e variantes, na medida em que a doença é também exceção às demais doenças, no caso, pelo tempo de tratamento incapacitante e surpresa. Assim, essa relatora consigna a sugestão em substitutivo de que o texto que habilite a exceção à regra da carência para o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez seja do segurado que seja cometido por Covid-19 e suas variantes em tratamento incapacitante, nos termos do substitutivo. Cabe pontuar que essa alteração está em sintonia com o que já prevê o texto de lei atualmente, ao modular efeitos para determinadas doenças e condições de forma a preservar o princípio contributivo da Previdência Social, que seja a escolha do legislador em ressalvar a tuberculose ativa, paralisia incapacitante. No que toca à juridicidade, vê-se que o conteúdo do projeto de lei 1113 de 2020, do projeto de lei 2933 de 2020 e o 3480 também de 2020, visa incluir no rol das doenças isentas de carência para concessão do auxílio-doença a Covid e suas mutações. Como já asseverado, o rol atualmente existente para a concessão do auxílio-doença traz uma lista de doenças crônicas, diferente do caráter infeccioso da Covid-19 variante. Conforme a Instrução Normativa número 77, de janeiro de 2015, fica clara a caracterização que os portadores das seguintes doenças podem receber o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez sem exigência da carência. É utilizado o termo portadores das doenças, novamente mostrando o caráter crônico e prolongado de tais enfermidades, em contraste com o caráter infeccioso da Covid-19 e suas variantes. Assim, por adequar o texto também sob o caráter da juridicidade, é recomendada por essa relatora a aprovação do substitutivo apresentado aos projetos em tela. No fim, o que concerne a redação e a técnica legislativa, todas as proposições observam a Lei Complementar número 95 de 98, sendo, por isso, de boa técnica legislativa. Há ainda um pequeno problema a ser corrigido no projeto principal e no segundo apenso do PL 3.480 de 2020, onde se confunde o agente etiológico, o coronavírus, com a doença propriamente dita, que é a Covid-19. Todas essas correções serão feitas por substitutivo aos projetos número 1113 de 2020 e 3.480 de 2020. Afinal, o artigo 151 da Lei 8.203, de 24 de junho de 91, objeto das modificações oferecidas por todas as proposições ora analisadas, cuida precisamente de uma lista de doenças e não de uma lista de agentes etiológicos. Também a ementa do projeto de lei número 2.933/2020 precisa ser ajustada ao texto a que se refere. O artigo 151 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, onde ocorre referência tão somente a doenças e não a doenças e afecções. Trata-se de ser coerente com o texto onde a nova matéria é implantada. Haja vista que acabo de expor, voto pela constitucionalidade
juridicidade e boa técnica legislativa do projeto 1113 de 2020, projeto de lei 2.933 de 2020 e do projeto de lei 3.480 de 2020, com os substitutivos saneadores que ofereço aos 3 projetos que se encontram aí na sequência do documento. Presidente, então esse é meu voto. Deixa eu só esclarecer só mais um detalhe aqui, rapidinho. Seguinte, eu sei que há algumas reservas com relação a esse projeto, porque do risco do impacto, mas é o seguinte, o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o melhor auxílio-doença que é deferido antes da aposentadoria por invalidez, ele só é deferido para quem se mantiver incapacitado por mais de 15 dias. Então, quer dizer, a partir do 16º dia da incapacidade. E a pessoa ela é submetida a uma perícia médica bastante rigorosa. Como nós temos conhecimento, a prática nos trouxe ao conhecimento, a grande maioria das pessoas que foi acometida pela Covid-19, elas conseguiram se recuperar dentro de 14 dias. Então, vão ser raros os casos das pessoas que se manterão incapacitadas além de 15 dias. Vai ser em razão de alguma sequela ou de alguma internação que ultrapasse essa medida de dias. E lembrando que esse beneficiário aqui, que esse assistido, ele pode estar, tipo assim, ele estar sendo incluso nesse benefício e deixando de necessitar de outros benefícios. Então, se por um lado aqui nós vamos ter um modelo de impacto, por outro lado nós estaremos aliviando outras contas do governo. Obrigada, presidente.